Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos falar aqui de novo, né? Vamos só reforçar, falar um pouquinho de novo sobre o cálculo da idade gestacional e vamos fazer o cálculo de semanas. Importante eu falar aqui, vou deixar um desafio no final dessa aula para que vocês possam fazer. Quero que vocês respondam no chat, de alguma forma vocês possam fazer em casa esse exercício, responder para mim ou no chat ou mandar ali na plataforma mesmo. É importante que vocês participem, né? É claro que quem participar do exercício de fixação sempre tem um pontinho extra aí nas notas, né? É importante falar isso, né? A gente gosta de ver vocês participando. Eu tinha planejado outras coisas, mas não tem problema. Então a gente gravei essa aula hoje, porque, na verdade, como a gente se planeja para o feriado e já tinha falado para vocês, achei mais justo, né, não fazer aula síncrona. Eu tinha pensado na aula síncrona na sexta-feira, mas agora com essa mudança de planos a gente pensa nisso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar também, vou aproveitar a câmera hoje, porque daí quero fazer umas continhas com vocês. Quando a gente fala de semanas de idade gestacional, né? Quantas semanas a gestante está? A gente sempre pensa assim, poxa, quando ela chega nas 36 semanas, se eu dividir 36, né, por 7 semanas, na verdade vai dar 8 meses. A mulher está de 8 meses. Então, 36, se a gente fosse contar, ela não é o final da gestação. Né? A gestação termina com 40 semanas. E por que que isso acontece? Porque, na verdade, a gente não conta o primeiro mês da data da última menstruação. Então, pense que na última menstruação da mulher passaram-se 4 semanas até haver a anidação do ovo. Então, tudo isso. Então, em vez de terminar a gestação com 36 semanas, ela vai terminar com 40 semanas. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque a gente usa como base de cálculo a data da última menstruação, ok? A gente vai falar um pouquinho disso. Já vou deixar para vocês também 2 vídeos, porque logo a gente vai entrar em tipos de parto. Parto normal, parto cesáreo, parto humanizado hoje, né? A gente fala da importância desse parto humanizado. Então, vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem sobre os partos, o parto cesárea e o parto normal, tá? Então, quando a gente fala de pré-natal, toda mulher que faz pré-natal, ela vai ter isso, que é o cartão da gestante. E é importante que ela seja orientada a andar com esse cartão, né? Porque nesse cartão vão ter todas as informações de todos os exames que ela colheu, né? De todos os testes que ela faz, os testes rápidos, né? Todos os exames que ela coletou durante a gestação, independente do período que ela esteja, né? Porque se acontece alguma coisa, ela passa mal na rua, esse cartão vai ter informações importantes a respeito da mãe e do parto, né, de tudo que vai acontecer. Né? É importante que ela seja orientada a andar com esse cartão como se fosse uma carteira de vacina, tá? E é importante ela guardar esse cartão, levar em toda consulta que ela for, porque as anotações do enfermeiro e do médico vão ser feitas nesse cartão, né? E nem sempre o médico que acompanha a gestação vai ser o médico responsável pelo parto, principalmente se ela faz o pré-natal no postinho de saúde. O médico que faz o pré-natal no posto de saúde é um clínico, né? Muitas vezes. E não é ele que vai acompanhar o parto, mas todas as anotações que ele faz ali vão ser de extrema importância para o médico que vai acompanhar esse parto, ok? Quando a gente fala de classificar gestantes, né, porque gestantes de alto risco vão fazer o pré-natal em centros de especialidade com o ginecologista. Gestantes de baixo risco vão fazer o pré-natal com o enfermeiro, né, ou com o médico generalista nos postinhos de saúde, nos PSFs, nas estratégias de saúde da família, ok? Então é importante que a gente saiba disso. E o manejo do pré-natal é o mesmo? Sim, o manejo é o mesmo. Acontece que a gestante com alto risco, ela às vezes precisa de exames suplementares, ela às vezes precisa de mais ultrassom, né? Porque às vezes ela é hipertensa, ela tem diabetes, o bebê precisa ser acompanhado mais de perto. E com relação à gestante de baixo risco, não. Então, os exames geralmente podem ser manejados por médicos generalistas e por enfermeiros. Então, aqui, ó, a gestante ela começa a realizar
ao pré-natal numa unidade básica de saúde. A cada consulta, o risco dela vai ser reavaliado. Por exemplo, se ela já teve abortos, ela já é considerada uma gestante de alto risco. Se ela vive em área de muita vulnerabilidade, se ela faz uso de álcool e outras drogas, ela não é mais considerada uma gestante de baixo risco, né? Então, toda vez que ela passa em consulta, esse risco é avaliado. Se ela for de baixo risco, ela vai fazer o pré-natal na atenção básica. Se ela for de alto risco, ela vai fazer o pré-natal numa assistência especializada. Em Piracicaba, né, aonde são essas assistências especializadas? Ou na maternidade da Santa Casa, né, ela passa em consulta lá, ou na maternidade dos fornecedores de cana, ok? Quais são os critérios, né, que relacionam o risco gestacional? Né? Aqui está escrito riso, né, mas é risco, tá, gente? Fatores de risco que permitem a realização do pré-natal na atenção básica. Idade menor que 15 anos e maior que 35. Ocupação, né? Esforço físico, carga extensa. Então, dependendo do que a mulher faz, ela é considerada alto risco. Situação familiar insegura, não aceitação da gravidez. Situação conjugal insegura, com risco de violência. Baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, altura menor que 1,45 m, IMC que evidencia baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Intervalo entre os partos menor que 2 anos ou maior que 5 anos, nuliparidade ou multiparidade, é claro que o fato de nunca ter tido, né, não é exclusivamente, então a gente vai pesar alguns riscos, cirurgia uterina anterior, 3 ou mais cesáreas, ganho de peso ponderal inadequado, infecção urinária de repetição ou atual e anemia. Então, é claro que a conjunção de alguns desses fatores levam a mulher a sair do baixo risco para o alto risco, tá? O calendário de consultas. Toda consulta, ela deve ser, a mulher tem que fazer no mínimo 6 consultas de acompanhamento, o correto, né, que ela faça no pré-natal. E qual que é o cronograma? Até ela completar 28 semanas, as consultas são mensais. De 28 a 36 semanas, quando ela completa 8 meses de gestação, a consulta começa a ser quinzenal, tá? E dos 8 meses até as 41 semanas, que tem mulheres que podem chegar até a 41ª semana, elas começam a ser semanais. Por quê? Porque o parto está próximo, tá? Vamos falar de cálculo de idade gestacional, né? Então, como que a gente sabe de quantas semanas a mulher está? Ó, a estimativa da idade gestacional depende da data da última menstruação e do dia que a gente está hoje, né? Vamos pensar assim, ó. Quando a data da última menstruação é conhecida e certa, ó, o uso do calendário soma-se 7 ao intervalo da data da última menstruação, a data da consulta, a gente vai dividir por 7. Então, como que a gente faz aqui? Ó? Vamos pensar nisso. Isso eu estou falando cálculo de semanas. Eu quero saber quantas semanas a mulher está. Então, ela falou para mim que a data da última menstruação dela é dia 23 de fevereiro, aqui 2017. Aqui o ano a gente não vai usar. Data da consulta. Hoje ela está fazendo a consulta, ó, dia 25/6. Então, a gente tem que ver quantos dias se passaram do dia 23 de fevereiro até o dia 25 de junho. Se eu fizer o cálculo de dias, é claro que é importante. Opa, deixa eu pegar aqui, ó, que eu fiz assim. O que a gente faz? A gente vai pegar um calendário, né? A gente vai contar. Olha, ela estava em janeiro, então é claro que é importante, às vezes, aquele calendário que tem os meses, né? A gente conta quantos dias. O que dá para fazer, ó? Saber quantos dias tem em fevereiro. Fevereiro tem 28 dias, então, para terminar fevereiro, 5 dias. E aí, a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai pegar uma folhinha, né? Eu falo para meus alunos fazer assim, para a gente saber quantas semanas. Então, aqui, ó, a gente põe assim. Vou pôr fevereiro, 5 dias. Março. Março tem, ó, janeiro, fevereiro, março. Março tem 31 dias. Aí eu ponho aqui 31. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Já vou mostrar, tá bom? Aí, março, abril. Abril tem 30 dias. Aí eu pus aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, vou pôr mais pra cá. Aqui, abril, 30 dias. Eu vou somar tudo isso, tá? Abril, maio.
maio tem 31 e nós estamos falando de junho. Só que dia que é a consulta dela aqui, ó, foi do dia 25 de junho. 25. O que eu vou fazer, ó? Ó, aqui, vou somar todos esses dias, ó. Então, ó, 31 mais 31 mais 30 mais 25 mais 5. 25 mais 5 dá 30. Vou fazer uma conta aqui, ó. 3 mais 3, 60. 60 mais 31 mais 31. A gente vai somar aqui, dá 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 122 dias. Aqui, ó, a consulta. 122 dias. Eu divido 122 por 7, dá 17,4. Então, eu sei que essa mulher está na 17ª semana, 17 semanas. Então, é simples a gente pensar. Então, eu vou pegar fevereiro, né? Que dia que é a última menstruação? Que dia é hoje? Quantos dias se passou? Ah, passaram-se 200 dias. Eu vou dividir esses 200 por 7, eu sei de quantas semanas a mulher está. Isso é importante, né? Saber de quantas semanas ela está. É fácil de calcular, né, gente? Tranquilo, né? E com relação à data provável do parto, essa a gente já falou. Como é que a gente faz? Ó, data da última menstruação. Vamos pensar que essas mulheres aqui são todas já, né, não é a primigesta, elas já são secundigestas, então a gente soma mais 7. Se fossem primigestas, eu somaria mais 10, tá? Então, ó, 17 mais 7 dá 24, aqui mês 5 eu subtraio 3, é fevereiro. Porém, ó, se eu estava em 2017, se eu colocasse mais 9 aqui, eu ultrapassaria os meses de 2017. Então, essa mulher vai parir em 2018, em fevereiro de 2018. Olha aqui que interessante. 26 mais 7 dá 33. 33 não existe, né? Março tem janeiro, fevereiro, março. Ó, eu gosto de contar os seus janeiro, fevereiro, março. Março tem 31. Então, 31, 1, 2. Opa, dia 2. Só que aqui, ó, é o mês de março, a data da última menstruação. Se eu puser mais 9, dá dezembro. Opa, mas não é. Passou dezembro, né? Porque era 33 de dezembro, não existe. Então, ela vai parir em janeiro de 2018, tá? Então, é sempre somar mais 7 ou mais 10 e menos 3 ou mais 9, se for antes de 3 o mês que a gente está falando de questão. Outra coisa importante, gente, se a mulher não souber a data da última menstruação, ela fala assim para você, olha, eu menstruei no começo de abril. O que a gente faz? A gente vai ter que colocar uma data provável. Então, a gente geralmente, começo, a gente computa 5. 5 de janeiro, fevereiro, março, abril. 5 do 4, começo de abril. Né? Meio, eu acho que era mais ou menos no meio de abril, a gente pode contar 15. Agora, se ela falou final de abril, eu posso computar 25. Geralmente, a gente faz na base de 5. É claro que vai ter um erro? Sim. E aí, quem tira esse erro? Os primeiros ultrassons. O ultrassom no primeiro trimestre consegue aferir a idade gestacional com precisão. E aí, a gente usa esse ultrassom como base para fazer os cálculos, tá bom? Mas então, se a mulher chegar para a gente e falar isso, que a gente não sabe, ela não sabe, a gente usa as bases 5. Então, se for no começo, 5, dia 5. Se for no meio, dia 15. E se for no final do mês, ela fala, eu menstruei no final desse último mês. Né? Nós estamos em outubro, então, no final do último mês, ela menstruou por volta a última menstruação foi no dia 25 de setembro. Tá bom? A gente pensa assim, ok? O exercício de fixação vai contar com isso, por isso que eu estou falando, tá bom? Quando se faz a consulta pré-natal, a verificação de edema. Por que a gente verifica edema na gestante? Porque é um sinal que a gente vai falar que é um sinal patológico. Se ela começa a edemaciar, isso pode indicar para mim que ela tem hipertensão, que ela está com a pressão alta. Né? Onde a gente verifica edema na mulher grávida? A gente aperta as pernas, né, que podem ficar com a marca do dedo, né, e aperta essa região daqui, ó, das costas, da região dorsal, né? Então, ó, tá vendo? Apertou aqui e ficou a marca do dedo. Então, a mulher que tem um edema generalizado e que pode estar mostrando pra gente que ela tem sinais de hipertensão,
ela pode ter edema dessa forma. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Comunicar ao médico. Às vezes, ela vai no postinho para medir a pressão, a gente fala para ela vir com mais frequência, se a gente nota esses sinais, tá bom? Aqui é outra coisa que se faz durante as consultas pré-natal, né, pelo médico e pelo enfermeiro, a gente fala que é a manobra de Leopold, que é para a gente saber em que posição que o bebê está. Né? Então, ela tem o primeiro tempo, que é a verificação assim, em cima, o que eu estou palpando? Será que é a cabecinha? A cabecinha é mais rígida? Ou será que é a região pélvica do bebê que é mais flácida? Né? Aí, que lado que o bebê está, direito ou esquerdo? Isso no segundo tempo. A apresentação dele, a situação dele, o que eu estou palpando aqui embaixo? É a cabeça ou não? Ou não é a cabeça, né? Então, é aqui que lado que o bebê, o quarto tempo, a gente força de novo para que lado que o bebê está. Essa manobra é importante para a gente saber que lado que a gente vai escutar o coraçãozinho, ó. Se o bebê está localizado desse lado, eu vou pôr para escutar os batimentos cardiofetais aqui, né? Porque o coraçãozinho dele vai estar mais ou menos nessa altura. Se o bebê está do outro lado, a gente vai escutar o coraçãozinho do outro lado, tá? É importante essa manobra para a gente saber a situação, a posição do bebê, tá? Com relação à apresentação, à situação, né? O bebê pode se encontrar longitudinal, dessa forma, transversa, né? Ou ele pode, na forma transversa, ou de forma longitudinal. Na longitudinal, a apresentação pode ser cefálica, pode ser pélvica, ou pode ser podálica, oblíqua, né? Então, o bebê pode estar com a cabecinha para baixo, ou eu posso estar sentindo, né, quando palpo, às vezes, a região pélvica do bebê, a nádega do bebê, ou ele está dessa forma aqui, oblíqua, ou eu posso sentir os pezinhos, o bebê está assim com a cabecinha para cima, né? Ou nessa posição oblíqua. É aqui, então, ó, cefálico, aqui a apresentação pélvica, aqui córnica, né? E aqui a podálica, né? O bebê está com um pezinho na apresentação. A situação transversa, ou dessa forma córnica, oblíqua, reduz a altura uterina, que pode falsear a idade gestacional. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente mede a altura do útero, a gente tem ideia de quantas semanas a mulher tem? Então, se eu meço a altura uterina e estou sentindo assim, ó, 16 centímetros, então provavelmente a idade gestacional dessa mulher é 16 semanas, porque isso faz a gente acompanhar o crescimento do bebê. É importante a gente saber. Opa, se a altura uterina tem 18 centímetros, essa mulher provavelmente está em 18 semanas. Você vai fazer a continha, isso tem que bater, né? Porque isso garante, é claro que 1, 2 semanas de diferença, às vezes o bebê é um pouco maior ou um pouco menor, tá? Mas é importante que essa conta feche, que essa conta, então, se a altura uterina tem de 20, provavelmente o bebê tem 18 semanas ou 20 semanas, tá bom? A gente mede a altura uterina aqui, né? A sínfise púbica é aquele ossinho que a gente tem lá embaixo, né? Perto quase assim, no monte pubiano, lembra? O ossinho da sínfise púbica tá ali. E eu vou até onde eu consigo palpar o fundo do útero, onde está o finalzinho do bebê. É assim que se mede a altura uterina. Então, a altura uterina tem que bater com o quê? Com a idade gestacional, com o número de semanas que a mulher tem, tá bom? E aí eu deixei um exercício de fixação para vocês fazerem. Então é esse que vocês vão colocar no chat de respostas para mim. Vamos pensar, ó. A Ana Paula chegou ao centro de saúde para realizar a primeira consulta de pré-natal após o diagnóstico confirmado de gravidez. Ela fez o beta-HCG, ela estava grávida. Durante a consulta, a enfermeira, né, perguntou se a Ana Paula sabia a data da última menstruação dela. A paciente informou que não tinha certeza da data correta, mas relatou que a sua última menstruação veio no final do mês de abril de 2017. Final, a gente vai computar com que dia? 25, né? De acordo com esses dados, calcule a idade gestacional. Então, pensando, né? Calcule a data provável do parto, pensando que a consulta foi realizada no dia 20 de 6 de 2017. Então ela foi em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, mês 4, e ela está indo na consulta
no mês 6 de junho. Então, eu quero que vocês calculem idade gestacional e data provável do parto. Beleza? Vou estar na plataforma mais tarde, né? Pode ser que eu não consiga entrar mais tarde para tirar as dúvidas de vocês. E vou deixar 2 vídeos lindos para vocês assistirem. Na verdade, vou deixar 3. De parto natural, de parto normal e de 2 partos cesáreas, tá bom? Para vocês observarem, ok? Porque a gente vai falar dos tipos de parto, serão nossos próximos tópicos. Vou deixar um convite para vocês para a nossa semana de Outubro Rosa. Vai ser lá na Biblioteca Ativa. Os trabalhos de vocês vão estar todos postados lá e a gente vai ter uma palestra maravilhosa com uma enfermeira perfeita obstetra, a enfermeira Adriana Brandão. Tá bom? Ela vai contar um pouquinho da história dela, vai falar um pouquinho dessa caminhada dela na obstetrícia, dos trabalhos que ela tem desenvolvido hoje com os bebês, com as mães, tá bom? Então, vai estar lá para vocês. Um beijo grande, né? A nossa mudança de planos fez eu gravar a aula aqui, sim, de última hora, porque essa aula a gente ia fazer de forma síncrona, mas não tem problema, a gente vai conseguir tirar as dúvidas e falar sobre tudo. Eu espero que vocês tenham entendido como faz cálculo de idade gestacional, então, número de semanas, idade gestacional, número de semanas. Pensa, a gente divide por 7 a quantidade de dias. E a data provável do parto, a gente soma mais 7 ao dia, ou mais 3 ou menos 9, né? Ou mais 9 ou menos 3, dependendo do mês que a mulher engravidou, tá bom? É tranquilo para vocês fazerem, né? Nós vamos fazer mais exercício para fixação. Um beijo para todos e até!